Boa noite. Boa noite a você que está em casa. Boa noite a você que talvez ligou agora, aí o seu momento de oração. Para quem não me conhece, ou para quem já me conhece, me chamo Jaimara. Estou a atual coordenadora da renovação aqui da cidade de Quixeramobim. Sou noviça na dimensão de aliança da comunidade Mariana Boa Semente. E também tenho a missão junto à juventude com o Ministério Jovem na Diocese de Quixadá. E para esse momento, a gente está finalizando a quaresma, já estamos quase lá, E acho que nada mais, que Deus ele é muito providente, nada mais propício do que esse tema para esses dias de hoje. E a gente tem como tema, é necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. E muitas vezes a gente pode, como Nicodemos, pensar assim: como vou nascer de novo se já nasci? Se já sou grande? Se já sou homem, sou mulher feita? E aí é nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde a gente vai vendo aquilo que Deus quer revelar para nós nesse momento. Aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. O que é esse novo de Deus? E ao mesmo tempo, o que é esse nascimento ou esse renascimento? Por isso eu te convido a abrir em João 3, o Evangelho de João 3, a partir do capítulo 1. João 3, a partir do versículo 1. Nesse primeiro versículo, ele diz o seguinte: entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um judeu muito importante. Agora eu quero que você faça diferente. Você que está em qualquer parte hoje do mundo ou do Brasil, você vai repetir essa frase novamente, mas você. Entre tantos brasileiros, entre tantas pessoas, homens e mulheres, havia um chamado. Eu quero que você repita o seu nome com força e com fé. Entre tantos brasileiros, homens e mulheres, havia um chamado Jaimara. E essa pessoa, ela era muito importante. Você é importante, eu sou importante. Não na nossa dimensão humana, mas nós somos importantes para Deus. Para o Senhor, nós somos as pessoas mais importantes. Nós somos mais importantes do que os próprios anjos. E por isso que nesse diálogo, esse homem importante agora se coloque como Nicodemos. Você nesse momento é Nicodemos. Eu nesse momento sou Nicodemos. E estamos em uma conversa com Jesus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és um mestre, vindo da parte de Deus. Realmente ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não estar com ele. Jesus respondeu: eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. E para a gente entender o que é esse nascer do alto, é preciso primeiro que a gente reconheça a Deus. Se a gente não tiver um mínimo de reconhecimento de quem é Deus,
nós nunca poderemos nascer do alto. Porque a nossa visão, ela é terrena. Porque a nossa visão, ela é limitada. Porque a nossa visão, ela não tem uma amplitude. Por isso que é preciso que para você nascer do alto, amplie a sua visão. E nesse momento eu me lembrava de uma formação do Ministério de Intercessão, que ele disse que a nossa visão, ela é limitada. Mas para aquele que reza, para aquele que ora, para o intercessor, e todos nós somos chamados a sermos intercessores, é preciso termos uma visão espiritual. E a visão espiritual, ela é capaz de ver tudo, enxergar tudo. Mas quando eu enxergo tudo, quando eu vejo tudo, eu me reconheço. E é quando eu vejo as minhas misérias, é quando eu vejo a Jaimara que eu sou, os meus pecados. Por isso a importância da quaresma. Por isso a importância de se ir para um deserto. Ir para um deserto é para que você possa ter um encontro não só com Deus, mas um encontro consigo mesmo. E esse encontro consigo mesmo te dá a possibilidade de você enxergar o alto. Porque quando você vê quão pequeno você é, você consegue enxergar tão grande como Deus é. E aí você vai ver que você é um átomo, pequenininho, quase nada, diante da grandeza de Deus. Diante da amplitude de Deus. Quando Deus te tira da... Quando Deus te tira daquilo que te é confortável e Deus te leva para um lugar onde é preciso reconhecer quem é Deus na nossa vida. É preciso reconhecermos o que Deus fez na tua vida. Por isso Deus está te chamando hoje, desse diálogo com Nicodemos, a reconhecer quem Jesus é. E Nicodemos, a primeira coisa que ele faz, ele diz o quê? Rabi. Ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que Rabi é o mestre. Eu e você precisamos reconhecer Jesus como mestre de nossas vidas. Quando nós reconhecermos esse Jesus, quando nós reconhecermos esse Senhor, nós poderemos ter uma visão do alto. E aí sim, podermos fazermos um processo de nascer novamente. Um processo que se dá na morte de nós mesmos. Um processo que se dá aonde eu mortifico a minha carne para que eu possa me preencher do Espírito Santo. Como graça de Deus, como graça e misericórdia de Deus, Ele nos enviou Jesus que deu a vida por nós. E quando Ele envia Jesus que dá a vida por nós, Ele nos dá a graça da verdadeira salvação. E aí Ele envia o seu Espírito para que no nosso batismo sacramental nós possamos ter o Espírito Santo conosco. Mas nós tantas e tantas vezes colocamos Jesus de lado, não reconhecemos Jesus na nossa vida e nós apenas limitamos a nossa visão. Quantos de nós estamos vendo essa pandemia, vendo esses momentos em que nós estamos vivendo apenas como um momento de dor, apenas como um momento de morte, apenas como um momento de fraqueza? E Deus está te convidando nessa noite a reconhecê-lo, a reconhecer como Senhor e como Mestre da tua vida, a glorificar, a dizer: Senhor, louvado seja Deus porque eu estou com vida. Louvado seja Deus que eu estou em pé, que eu estou aqui. Louvado seja Deus que a minha família está bem. Louvado seja Deus porque nada me falta. Talvez dentro da tua casa não esteja faltando nada e você não sabe agradecer ao Senhor.
Você ainda não soube reconhecer o Senhor. Porque você limitou a sua visão apenas para o terreno. Nascer do alto é um nascer de si mesmo. Mas esse nascer é preciso verdadeiramente um morrer. Porque se eu não morro para os meus pecados, se eu não morro para a Jaimara velha que há em mim, eu jamais poderei nascer de novo. E aqui a gente não está falando de um nascimento literal, mas estamos falando de um nascimento espiritual. Quantos de nós fizemos a experiência de tantas vezes, algumas pessoas que tinham uma vida mundana, e quando fez um encontro com o Senhor, reconheceu o Senhor, Jesus como Senhor e Deus da sua vida, ele a partir daquele momento, ele nasceu de novo. E a partir daquele momento que ele nasceu de novo, ele se propôs a viver com o olhar para o alto. Mas aquele que não reconhece Jesus, ele apenas tem uma visão de que tudo aqui passa. E quando tudo aqui passar, não teremos mais nada. E é uma visão pequena demais. É uma visão pequena demais que limita apenas ao mundo, apenas às coisas do mundo. Se não enxergamos a Deus, a cruz como sinal de salvação, de que foi Deus quem nos criou, que nossa vida pertence ao Pai, não podemos ver o reino. O reino está submetido à nossa fé e à nossa submissão à vontade de Deus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos estar submetidos à vontade de Deus. E quando nós temos fé, submetidos à vontade de Deus, nós podemos enxergar o verdadeiro nascimento. Continuando ainda em João, Nicodemos diz: como é que um homem pode nascer de novo, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. E aqui Deus está falando não apenas da carne como ser humano, porque nós nascemos da carne, porque nós nascemos de um pai e de uma mãe humana, físico. Mas é preciso também que nós tenhamos, na graça do nosso batismo, nascermos no Espírito, nascermos para Cristo, submetidos à sua vontade, submetidos ao seu amor, submetidos a uma fé que enxerga muito além do que a nossa visão pequenina. Nascer no Espírito por graça de Deus, que somos batizados e nos tornamos um com Cristo, porém vamos caminhando em rumos opostos ao Pai. É aquilo que eu já explicava no início da pregação. Pela graça e misericórdia de Deus, nós somos batizados. E aquele que não é, busque o batismo, busque estar em comunhão com o Senhor. E quando você busca esse batismo, quando você está em comunhão com o Senhor, você nasce no Espírito. Mas para que você permaneça no Espírito, é preciso que você caminhe juntamente com Jesus. Senão você vai caminhar lados opostos de Deus. E não é isso que Deus quer propor para você nessa noite. Deus está te convidando a dar passos de fé, a dar passos firmes, a dar passos na direção ao céu. Se você não for capaz de dar passos firmes, de dar passos na direção ao céu, você não conseguirá nascer do alto. Porque nós nos limitamos ao que é terreno, ao que é passageiro. E eu pensava, a gente está vivendo um tempo de muitas mortes. Quantas pessoas
pessoas, talvez, que teve o Covid, que passou por esse momento, e sabe o que é? Então, assim, eu nasci de novo. Oh, glória! Oh, glória, Senhor, louvado seja Deus. Quantos, talvez, de nós tenhamos passado por tribulações, por momentos realmente de quase morte, quem passou por acidentes, quem passou por doenças graves, quem talvez passou por inúmeros momentos em UTIs, em leitos de hospital, e quando saiu disse, eu nasci de novo. Pois muito bem, meu irmão, minha irmã, em meio a essa pandemia, durante esse período quaresmal, nós somos chamados a nascer de novo. E eu te convido a deixar o que é velho. Eu te convido a deixar a tua vida velha, o teu pecado de estimação, aquele pecado que você confessa todo mês e todo mês você diz que se arrepende e continua fazendo. A deixar o adultério. As famílias que são destruídas hoje, a maioria é por causa do adultério. A maioria é por causa da pornografia. Se tu queres nascer de novo, se tu queres que a tua família nasça do alto, então deixa aquela novela, deixa aquele filme, deixa aquela série que não te contribui para uma vida eterna. Deixa aqueles teus amigos que não te levam para o bem. Deixa tudo o que te leva a uma morte eterna. Porque o Senhor nos convida nessa noite a uma morte para o pecado, mas a uma ressurreição, a um renascimento para a vida eterna. Para uma vida que não passa. Engraçado que ontem, quando preparava essa pregação, antes disso, eu conversava com a minha irmã e ela dizia que tinha medo de morrer, porque ela tinha medo da dor da morte. E eu dizia, mulher, como é que tu tem medo de uma coisa que tu não sabe se vai doer? E eu falava para ela que eu não tinha medo da morte. Eu tinha medo de morrer e estar em pecado. E de estar em pecado, eu não poder estar na presença do Senhor. Porque dependendo do pecado em que eu estiver, eu não sei nem se eu vou ter tempo de me arrepender. E a gente tem perdido tempo. A gente tem perdido tempo. A gente tem dito assim, eu rezo depois. Eu rezo de noite. A Daiane falava do cansaço e eu me lembrava disso. Eu rezo de noite. Eu vou para a missa quando der certo, quando eu tiver vontade. Eu visito o enfermo quando eu quiser, quando eu sentir no meu coração que devo. Claro que nesse tempo a gente não pode. Mas quantos de nós tivemos já essa oportunidade e não fizemos? Quantos de nós tivemos a graça da confissão e não vamos à confissão? Ai, Senhor. E Deus está nos convidando nessa noite, Deus está nos chamando nessa noite a um sair de nós mesmos, a pegar a tribulação, a pegar o momento de dificuldade e louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor por sua graça e pela sua misericórdia na nossa vida. A dizer obrigada, Jesus. As nossas casas estão cheias de murmurações. As nossas casas estão cheias de brigas, de birras, porque nós não temos colocado Jesus em primeiro lugar. E nós temos seguido para o lado oposto daquilo que Deus tem nos chamado. Nicodemos, ele não apenas reconheceu Jesus como ele quis fazer a vontade de Jesus. Mas nós muitas vezes reconhecemos Jesus, mas nós não queremos fazer a vontade de Jesus. Porque nós dizemos assim, é bonito, é legal, mas deixa para a Daiane, deixa para a Helena, deixa para o Gabriel. Não dá para mim não isso aí. Será que eu só me salvo se eu for à missa diária? Será que eu só me salvo se eu rezar o texto diariamente? E a gente vai perdendo oportunidades. Não é que eu vim à missa todos os dias eu vou me salvar. Mas eu tenho uma oportunidade de, na missa em que eu estiver, fazer um encontro com o Senhor. E esse encontro ser um renascimento na minha vida. Lembrava que o meu renascimento se deu lá em 2012. Hoje tenho 28 anos.
mas eu fiz um encontro com o Senhor em 2012, aonde naquele momento eu pude ver Jesus naqueles jovens, num congresso para os jovens. E eu vi um Jesus que me amava, aonde eu não precisava dar de mim ou chamar a atenção para mim. Eu precisava apenas ser a Jaimara. E com tudo isso, com aquilo que Deus foi permitindo na minha vida, com os desertos que Deus foram permitindo na minha vida, eu fui reconhecendo o quão pequena eu sou. Porque esse Deus, que é grande e maravilhoso, permite que através de mim outras pessoas conheçam Ele. Mas eu falo para vocês, com toda certeza do mundo, e era isso que eu rezava para o Senhor, que eu me apaixone de novo por Jesus como eu me apaixonei pela primeira vez. E é que eu não estou falando que esse amor, essa paixão por Jesus, ela deve ser porque eu quero ser freira, porque eu quero ser celibatária. Não, porque eu preciso amar Jesus como Maria Madalena amou. Porque eu preciso estar lá no sepulcro às 5 horas da manhã como Maria Madalena estava. E reconhecer Jesus e dizer, eu vim para onde o meu Senhor estava. Eu preciso ser como João, o discípulo amado que estava de pé diante da cruz de Jesus. Você e eu somos chamados a sermos essas pessoas, a sermos discípulos dispostos a estar diante da cruz de Deus, a estar de pé, a olhar para Maria como exemplo e a permanecer de pé. Porque o nosso renascimento, ele vem da cruz. Eu participava de uma formação nesse final de semana, onde dizia assim, que a gente não louva a Deus com essa palavra, mas que Jesus é a porta. E Jesus, quando aqueles soldados atiram a flecha em Jesus, na própria Bíblia vai dizer que eles abriram o lado de Jesus. Eles abriram quer dizer que é uma porta. E aquela porta da misericórdia que foi aberta, jorrou sangue e água. E Deus está chamando a mim e a você nesse momento, a abrir a porta do nosso coração. E achava muito providente a música de hoje. Eu abro as portas do meu coração. Porque para nascer do alto é preciso abrir as portas do nosso coração. E no momento em que eu rezava, a moção que o Senhor trazia, a moção que Deus dava, era de um grande combate. Gente, perdão pela máscara, está só saindo. Era de um grande combate, e um combate mesmo espiritual, do homem velho com o homem novo. Quantos de nós decidimos por Cristo nessa quaresma e desistimos no meio do caminho? Quantos de nós decidimos pelo Senhor durante todo o ano e quando chega no final do ano, fazemos uma lista de coisas que iremos fazer no ano seguinte e no ano seguinte não fazemos nada? A gente tem vivido um grande combate espiritual porque nós não temos decidido por Deus. Porque a nossa visão ainda está limitada humanamente. E nós não abrimos os nossos olhos para a visão espiritual. Interessante como Deus vai movendo o nosso coração. E à medida em que eu ia falando para vocês, partilhando com vocês, eu me lembrava do ano em que eu estive em missão. Em 2016 eu tive a graça de passar um ano em missão dentro da comunidade Mariana Boa Semente. E nesse ano em que eu passei em missão, eu tive a graça de ir verdadeiramente para um deserto. Porque eu estava distante da minha família, eu estava distante dos meus amigos, distante dos meus irmãos de comunidade aqui de Xeramobim. E apesar de eu estar em comunidade, muitas vezes eu me sentia no deserto. E foi nesse deserto que eu reconheci que eu era insignificante demais. Que eu era pequena demais, mas que eu tinha um Deus que me amava a tal ponto, que eu reconhecia que tudo em mim era dele. A minha vida, a minha história é dele, somente dele. E eu tenho vivido esse processo de renascimento dia após dia, porque o processo de renascimento ele é diário.
É o reconhecer Deus na tua vida. É o reconhecer o propósito de Deus na tua vida. É reconhecer o propósito de Deus para você e para a sua família. Por isso eu te convido, meu irmão, a nesse momento, aí fechando os seus olhos e dizendo assim: Senhor, eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração porque eles se encontram fechadas. Eu quero, como Nicodemos, ter essa graça de uma fé convicta, de uma fé firme. Eu quero, Senhor, nessa hora nascer de novo, de novo, de novo, de novo. Vai dizendo para o Senhor que você quer nascer novamente. Vai dizendo para o Senhor quanto você quer nascer. Se preciso for, vai para o deserto. Se preciso for, sofra. Se preciso for, morra. Mas permita-se nascer de novo. Não seja hipócrita com a tua vocação, meu irmão. Não seja hipócrita com a tua vocação de pai, com a tua vocação de mãe. Não seja hipócrita com a vocação que Deus te deu. Seja como seminarista, seja como padre, seja como freira. Deus te chamou para evangelizar. Deus te chamou para ser homem e mulher de fé. Se você é de comunidade, se você é da renovação, seja aquilo que Deus te chamou. Renasça, permita-se renascer. Pare das mesmices. Pare de acreditar que com as tuas forças você pode. Você não pode, meu irmão. Você não tem força suficiente. Pare de acreditar que o teu ministério é teu. Pare de acreditar que o teu dom é teu. Renasça. E renascer é reconhecer. Reconhecer Deus. Reconhecer o Senhor. É reconhecer aquele que te deu a vida. É reconhecer aquele que Deus quer fazer. Abre a porta do teu coração. Permite nesse momento ser aquele que Deus chama. Você é importante. Você é importante. Lembre-se disso. Mas a tua importância, ela só tem valor se você estiver sob debaixo da cruz de Jesus. Não pare. Não pare nas dificuldades. Não pare nas dores. Não pare nas mortes. Não pare. Caminhe. Persevere. Porque nascer do alto requer de nós uma decisão. Porque nascer do alto requer de nós uma vida no Espírito. Porque nascer do alto precisa de nós uma firme decisão pelo céu. Por isso eu te convido, com a mão sobre teu coração, com essa música, a irmos entregando, irmos pedindo, irmos permitindo morrer para a Jaimara, para a mulher velha, para o homem velho e nascermos de novo. Nascermos agora da água e do Espírito. Renovar esse Espírito Santo que há em você. As portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Vai dizendo: eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou para teus braços. livre acesso. E vai permitindo que nesse livre acesso você possa renascer. Você possa gerar em você uma vida nova. Você nessa noite irá nascer do alto. Decida-se. Vá ao deserto.
Mas não esqueça de beber da água da vida. Me ergues do chão, Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte Deus está te chamando, Deus está te pondo de pé. A força vem do alto. realizas prodígios, Pois com teu braço forte, Senhor, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Nesse momento, com as portas abertas do nosso coração, com a porta aberta da misericórdia de Deus, que está se derramando sobre nós nessa noite, que está vindo sobre você, na sua casa, na sua família. Deus está dizendo que nós iremos nascer do alto, que nós iremos nascer do alto. Repita: eu irei nascer do alto. Eu irei nascer do alto, Não apenas porque eu estou falando, não apenas porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo que habita em mim bate no teu peito, porque o Espírito Santo habita em você. Porque esse Espírito Santo que habita em mim está me dando uma vida nova. E se Ele está te dando uma vida nova, não volta à tua vida velha. Não volta aos teus erros do passado. Não volta aos teus pecados de estimação. Decide-se por Deus. Decide-se por aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Vai dando liberdade no Espírito. Talvez você pensou em desistir dessa quaresma. Talvez você disse assim: eu não quero nascer de novo não, Jaimara. Eu vou sofrer mais. Mas Deus está falando para mim e para você que aquele que nasce nele tem a vida eterna. Aquele que nasce dele conhece o reino dos céus. Deus está batizando as casas. Deus está renovando os seus batismos. Apenas creia. Apenas confie no Senhor. Confie como Susana. Como na liturgia de hoje, aquela mulher que confiou. Aquela mulher que gritou ao Senhor. Aquela mulher que não duvidou que Deus poderia salvá-la. Confia a tua vida ao Senhor e não tenhas medo. Nós só mudaremos o mundo se nós tivermos um coração em Deus. Confiantes, compenetrantes e firmes em Deus. E o que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que muitas portas foram abertas e está jorrando água do Espírito. E essa água do Espírito está nascendo e renascendo de novo. Quero falar agora para uma mulher. O Senhor trouxe ao meu coração no início da oração, mas só agora Ele quis que eu proclamasse. Uma mulher que sofria de uma hemorragia e ela achava que não tinha mais cura, que ela iria morrer, que estava com medo de morrer. Mas Deus disse que nessa noite ela está sendo curada.
Pelo poder do nome de Cristo, você está sendo curada. E essa porta que você abriu é uma porta de salvação. Amém. Cantemos novamente. Cantemos finalizando esse momento de oração e permitindo que a porta do teu coração abra para a porta do céu. E que essa luz que vem do alto, ela entre na porta do teu coração, iluminando as trevas, dissipando a escuridão e trazendo uma vida nova. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. ergues do chão. Para terminar, pois com teu braço forte